Eita, tá aqui dizendo que se... Não, joia. Então, vamos lá. Boa tarde. Esse é o nosso quarto encontro de discussão do Lógica das Ciências da Cultura. A gente vai retomar ali da página 17, do parágrafo A Primeira Restrição, que é essa imagem pan-matemática, etc., né? E aí vamos seguir ali até onde der. É isso, assim? Vamos direto para o texto? Alguém quer fazer algum comentário? Então, bora lá. Eu vou ler aqui, vou ler o parágrafo todo e a gente volta comentando os detalhes. A primeira restrição que essa imagem pan-matemática do universo teve de exercer dizia respeito a uma ordem de problemas que mal existia como tal para a filosofia moderna nascente, então apenas vislumbrada em seus contornos mais vagos. A segunda metade do século XV traçou uma nova e grande linha divisória nesse ponto, pois passou a conhecer a peculiaridade dessa ordem de problemas a que nos referimos, até que finalmente a colocou no centro da mediação filosófica do homem. Bem pontualmente aqui, né, comentem também o que vocês acharem necessário, né, mas bem pontualmente aqui, tem um lugar em que o Cassirer retorna muitas vezes, né, essa ponte que ele faz entre o período anterior à modernidade e a modernidade, né? Isso está lá no primeiro volume do Problema do Conhecimento, isso está no Indivíduo e Cosmos na Filosofia do Renascimento e está numa série de outros escritos. Escritos que enfocam conceitos ou escritos que têm um caráter mais biográfico de autores, né? Aí eu estou me referindo, por exemplo, aos textos que estão naquela coletânea sobre o Renascimento. Alguns vão falar do desenvolvimento da noção de natureza, né, desde a antiguidade até a modernidade, e junto com isso, o conceito de verdade, etc. Mas também os trabalhos que ele faz enfocando determinados autores, né, aí do Renascimento também, por exemplo, né, o Pico della Mirandola, o Nicolau de Cusa, Kepler, enfim, né, ele passa por todos esses autores, né, às vezes fazendo ali um trabalho de um arco desses autores, né, do Nicolau de Cusa até o Galileu, né, que aí é o arco, né, com todos os intermediários ali, o Bruno, Kepler e tal. Às vezes ele faz isso em separado com um ou outro autor, né. E o cerne da tese aí é mostrar que lá no Nicolau de Cusa a gente tem o primeiro indício forte, né, do que viria a ser o programa moderno, com mudanças conceituais que o Nicolau de Cusa faz, justamente incorporando elementos matemáticos, né? Ele diz ali que é com o Nicolau de Cusa que pela primeira vez o conceito de verdade passa a ter a configuração de uma correspondência de identidades. Deixa de ser uma referência ali à aletheia e tal, e passa a ser uma quantificação matemática, né? Mas aí isso que estava ali num conceito no Nicolau de Cusa se expande e vira um programa, né? Na época do Galileu já estava consolidado, o Descartes um pouco decalca isso para a filosofia e a partir daí, né, a gente tem esse universo pan-matemático que, enfim, né, é a primeira fase da modernidade com força, né? Não é para onde vai o caminho desse texto aqui, assim, no detalhe, né, mas é um percurso que ele repete também em muitos outros lugares, né, ele vai passar por esses autores da primeira fase da modernidade, mostrando as várias tentativas empreendidas de aplicar esse método matemático
ao que hoje a gente chama de ciências humanas, né? Então, ele é o caso clássico do Spinoza com a ética segundo o princípio geométrico, né? Por aí a ideia, né? Não sei se alguém quer comentar mais alguma coisa desse primeiro ponto aqui, né? Ele puxa isso um pouco para ir puxar esses outros autores que, mesmo nessa primeira fase da modernidade, tem uma outra abordagem, né, que não se submete a essa abordagem hegemônica, né, com a qual a gente mais trabalha. Alexandre, por favor. Putz, eu não quero ser o chato da tradução, cara, mas alguém está acompanhando com o texto original? Porque não é século XV, é século XVIII. É a segunda metade do século XVIII. Pelo menos no texto alemão, a não sei que eu... Né, 18. Jahrhundert é século XVIII, né? Século XV, né? Nossa, olha só, aí é um erro grande, hein? Agora eu não comparei, eu estou comparando sempre com o original, agora não, porque estou aqui na Funça. Mas, poxa, olha só, eu fui falar do Nicolau de Cusa justamente porque ele está falando do Por isso século que eu XV. pensei. É, né? E a linha divisória tal que se estabelece ali, não, aí muda completamente. Ó. A segunda metade do século XVIII traçou uma nova e grande linha divisória nesse ponto, pois passou a conhecer a peculiaridade dessa ordem de problemas a que nos referimos, até que finalmente a colocou no centro da mediação filosófica do homem. E não tem esse do Olha homem aí. aqui, tá? É a autorreflexão filosófica, mas não tem esse do homem também. Não sei de onde surgiu esse do homem. Será que eu estou errado aqui? Se eu estou na página errada? Seria bom ter mais alguém com Sei Não, é lá, isso eu aí, vou abrir Alexandre. aqui, eu vou abrir. Tá certo, cara. Tá, Acho que ele tá entendeu, o certo? tradutor entendeu esse Zelbst como se fosse uma referência ao homem, né? Não sei, Uhum. implícita, Você também mas está com o texto aí, Ítalo? tô com o texto aqui, sim. É, É enfim. realmente foi Assim, porque ali século Olha XV, XVIII aí. desdições. pode ser um erro de impressão, esqueceram de colocar os três. Não, mas a gente tem uma outra complicação aqui que quando ele fala seus contornos mais vagos, esse mais vagos não tem também. Ele fala iniciais, é esta, né? Exato. Também brotou ali. Enfim. E a primeira restrição, essa restrição tá marcada, Tá né? em itálico, tá em itálico. É verdade, tá realçando, né? Não. Ah, vamos ler o alemão, então? Vamos ler o alemão. Ai, ai. Não, porque assim, de Não, 15 para 18 é um problema, né? 3 séculos aí. Nossa, não, aí capota completamente, né? Aí é outra coisa, né? Que aí É. a linha demarcatória que está no século XVIII é outra coisa, né? Porque aí a gente está falando do Rousseau, da crítica moral do iluminismo, aí é outra coisa, né? Aí não é a instituição do paradigma pan-matemático, aí já é um pouco a crítica a ele, né? O início o início, né? Porque não dá para dizer que é uma crítica forte, assim, do tipo que vai acontecer, sei lá, com o romantismo, né? Mas é uma outra fase aí da modernidade, completamente diferente. Não, e no alemão não tá o numeral romano, né? Tá só o. Não tá. Nossa, olha só que roubada. Sim, porque depois ele vai falar lá do Hugo Grotius, é mais ou menos essa época, né? 16 por aí, né? 15, Então, 16. justamente, né? Porque aí ele começa ele faz essa abordagem várias vezes, né? Então, aí o Grotius ele usa muito porque é o primeiro moderno do direito, né? E aí vai a partir daí, mas poxa, que rasteira.
Mas e aí, mais alguma coisa desse parágrafo, fora tudo isso? Diga aí, Pedro. Fica à vontade. Professor Rafael, só uma dúvida nessa questão assim que não é o século XV, mas é o século XVIII. Quais seriam os autores? Você citou, acho que o Rousseau, né? Mas quais seriam outros filósofos que corroborariam, enfim, para esse tipo de crítica, né? Dessa imagem para matemática? Então, olha, acho que o Rousseau aí é um grande divisor de águas, porque ele ainda, né, é um autor que ainda está na primeira metade do 18 também, né? Ele vai da primeira para a segunda, assim, né? Especialmente importante tanto para o Kant quanto para o Cassirer, né? É aí o Rousseau. A gente pode pensar em outros nomes que também vão ser mencionados nesse contexto todo, mas aí, assim, relacioná-los também ao século, a meados, né, do século XVIII é um pouco complicado. Eu estou pensando, por exemplo, né, o Vico, que o Vico vai do 17 para o 18, né, e é bastante importante para o Cassirer. Estou pensando nos autores lá de Cambridge, né, vamos lembrar que ele tem um, um trabalho que não é muito lido, que é o Renascimento Platônico na Escola de Cambridge, né? Que aí são autores tipo Shaftesbury, essa turma toda, né? Mas aí também a gente pega a gente do 17 e do 18 também. E tem o Herder também, né? Que aí também é bastante importante. O que está aí no fundo, né? É o Cassirer tentando escavar para além daquilo que é o registro que todo mundo aceita, a dicotomia e as raízes do pensamento das ciências humanas na modernidade, né? Para assim, mostrar que não é que tudo sucumbiu à matemática, foi inteiramente matemática o tempo inteiro, dominância irrestrita, né? Hegemonia da matemática, né? Com o Vico, o Vico é particularmente importante nisso, né? Porque tem o Ciência Nova e tal, né? Que dá prioridade, que dá primazia para as ciências humanas, inclusive para uma certa concepção de mito que não é muito, né, exatamente a que o Cassirer vai ficar, mas que tem uma influência grande para o Cassirer, né? Ele menciona assim o Vico em vários lugares importantes, né? Um deles é aqui mesmo, né? Um deles é aqui mesmo. Acho que vai ficar claro assim a importância. Tá? Não sei se respondi o suficiente, Pedro. Né? Você queria alguma coisa mais. Não, sim, respondeu. Ótimo, ótimo, obrigado. Joia, valeu. Vamos seguindo um pouquinho, então? Vamos lá. O racionalismo clássico não se contentou em conquistar a natureza. Também procurou construir um sistema natural das ciências do espírito, harmônico e fechado. Era hora de o espírito humano deixar de ser um estado dentro do estado. Era necessário conhecê-lo partindo dos mesmos princípios e submetendo às mesmas leis que regem a natureza. O direito natural moderno, fundado por Hugo Grotius, refere-se à analogia completa que, para ele, existe entre a ciência jurídica e a ciência matemática. Spinoza, por sua vez, criou uma nova forma de ética orientada para a geometria, da qual extrai objetivos e métodos. Comentários aí desse parágrafo? Estado dentro do Estado, que era, então, né, como se concebia o espírito humano,
aí diz um pouco respeito a como dizer isso? Bom, a como foi necessário também conceber o espírito humano aí como res cogitans, né? Como, então também um elemento que pode ser bem manuseado dentro desse esquema matemático, né? Com isso, né, ele deixa de ser um estado dentro do estado e passa a ter uma configuração que convém, né, ao programa moderno, né? E aí, assim, nessa primeira fase do racionalismo, a gente tem, no racionalismo moderno, né, a gente tem a tentativa de expansão desse programa para todos os campos de conhecimento, né? Aí acho que Grotius e Spinoza aqui entram como dois exemplos paradigmáticos, né? Eles são de épocas um pouco diferentes, né? O Grotius é razoavelmente anterior ao Spinoza, né? Mas eles, sim, são dois grandes exemplos de até onde se tentou ir com esse método, né? Acho que o ponto aí basicamente é esse. Vocês encontraram algum problema grande aí na tradução? Ou pequeno também? Eu só acho que faltou as aspas, porque esse estado dentro do estado e o sistema natural das ciências do espírito são citações. O estado dentro do estado é do Spinoza, o outro eu não sei exatamente referência, mas como o Cassirer está citando, entre aspas, né, diretamente, mas esses autores que ele está abordando, né? Aham, aham. Tá. É complicado isso, né? Bem complicado. Mas eu não vi nada, problema na tradução aqui, não. Quer dizer, tem um problema, na verdade. Esse sistema natural das ciências do espírito harmônico e fechado não tem um harmônico. Não tem. Que Não palavra tem. que tem? Tem ein in sich geschlossenes. Então é fechado. Não tem, Aham, fechado em si aham. mesmo, né? Fechado em si mesmo. Mas Só não tem fechado em si harmônico, mesmo. Não tem um harmônico. né? Tá. Zoado. Zoado. Ah, mas vamos seguir? Com Bora. esclarecimentos aí ainda, não? Vamos lá? Isso parecia ter fechado o ciclo. O anel do pensamento matemático passou a abranger igualmente o mundo espiritual e o mundo físico, o ser da natureza e o ser da história. Mas nesse ponto surge a primeira dúvida decisiva. A história pode se sujeitar aos princípios matemáticos, como a física e a astronomia? Podemos ver nela um dos muitos campos particulares da Mathesis Universalis? E aí a gente sabe, né, que o Cassier coloca essas perguntas assim para a gente responder não, né, em coro, todo mundo, né? Bom, acho que aqui também está claro, né, que ele quer chegar nisso se a gente leva em conta, quer chegar nisso, né, no que foi o desenvolvimento que o século XIX trouxe, principalmente para o campo da história, se a gente considera, leva em conta que para a escola de Baden, a história era o carro-chefe na concepção das ciências humanas, né? Não só para a escola de Baden, se a gente recua um pouco mais no Dilthey, é a mesma coisa, né? O Dilthey vai estabelecer distinções de, de abordagem, vou chamar assim, né? A diferença entre explicar e compreender, né? Nas ciências exatas, matemáticas da natureza, elas têm uma função explicativa e as
ciências humanas têm uma função compreensiva, né? O Verstehen e o Erkennen, né? E, bom, né? Aqui está, por outro lado, também a evidência da tentativa de fazer com que mesmo a história se reduzisse, né, ao método matemático, né? Aí, não sei se aí a gente tem elementos para bater o martelo assim, mas é um pouco, né, o Cassirer dizendo que, então, o ponto em que foi, em que o paradigma moderno clássico teve de recuar foi quando tentou submeter à história, né? Que funcionou até quando quis fazer isso com o direito, quando quis fazer isso com a ética, até aí foi, né? A história não, né? Fala aí, Caio. Não, só comentar que essa passagem é bem interessante e antes de comentar, essa divisão de parágrafos não tem no alemão, né? Mas eu achei bom até o César Benjamin separar esse parágrafo, porque esse problema ele é muito, assim, ele é o fundamento do livro inteiro, assim, né? Você fazer uma lógica especificamente das ciências da cultura. A história ela tem um papel fundamental para chegar na autonomia das ciências da cultura. E aí o Cassirer vai elaborar isso em muitos textos. Um dos mais interessantes é o capítulo do ensaio sobre o homem sobre a história, que é diferente dos outros capítulos, mas ele tem capítulos da ciência da natureza, etc. Mas que a história ela tem um papel, vai ter um papel para as ciências da cultura, análogo ao papel que a matemática tem para as ciências da natureza. Isso é bem interessante. Porque da mesma forma que a matemática ela oferece um sistema teórico a partir do qual as ciências da natureza utilizam e se valem dela para explicar os seus fenômenos, as ciências da cultura também tem que ter um arcabouço histórico para poder fazer teorizações próprias. E aí vai ficar mais claro isso no terceiro capítulo, que é o dos conceitos de natureza e conceitos de cultura, porque os conceitos de natureza eles são leis matemáticas e os conceitos de cultura não são leis matemáticas, e aí justamente não pode ser reduzido. Mas o Cassirer também, eu não encontrei um texto que ele fala por que a história não pode ser. Assim, ele fala, ó, não pode ser por isso, isso, isso. Ele coloca o problema, dá algumas respostas possíveis, mas ele nunca fala exatamente o motivo. Mas a gente pode tentar surrupiar algumas coisas. Aham, aham. Eu também não conheço assim um lugar em que tem essa explicação assim de começo, meio e fim, né? Por que isso? Fala aí, Ítalo. Nessa parte da tradução, onde que distingue mundo físico e mundo espiritual, e o ser da natureza e o ser da história, no alemão, aqui no caso é mundo corporal, né? É bem nítido. E também não é espiritual, né? Geistes. É tipo alma, né? Cielo. Então, isso aí, só pontuar, porque aí é interessante pensar a natureza, no caso, no sentido corporal, da história, no sentido da alma, não propriamente do espírito, né? Porque aí o espírito seria algo talvez mais abrangente, não sei. Não caberia aqui. Alma, o mental, não sei, algumas vezes se ela é mental também. Bem notado. Bem notado. Mas aí depois ali o ser da natureza e o ser da história estão como tal? Aí tá Estão certo. certos? Tá certo. Tá. Sim, porque Bem parece que no notado. começo essa divisão é körperlich e seelisch, né? Essa divisão cartesiana, talvez, entre corpo e alma também, não sei. Por aí, né? Não. Por aí. Por aí. Fala, Marcos. Não, eu ia perguntar nesse sentido também sobre esse zile e essa parte corporal também, porque o professor mencionou o Dilthey, né? E eu estava dando
lendo assim, alguns cursos que o Seu deu, né? E ele se faz meio que se retrata com o Dilthey, mas aí lá na década de 20 e poucos, né, 1920 e tantos, ele fala que a gente não levou a sério os trabalhos do Dilthey da maneira como ele deveria ter sido levado. Né? Tipo, ele fala, só muito tardiamente eu realmente vi a importância. Fiquei pensando, será que o Cassirer também tem uma coisa assim com o Dilthey? Porque, tá, aí nesse ponto ele tá falando da filosofia do século XVIII, então aí faz sentido ele falar de Zilli, em vez de falar de Geist, propriamente, né? Porque aí seria uma divisão mais puxada para o Dilthey, né? Aí a Ó, questão é mais sobre como que o Cassir recebeu o Dilthey. É uma dúvida minha. então, pois é. Vamos por partes aí, né? Essa questão, né? Mundo corporal, mundo físico, né? Mundo do corpo, mundo da alma, né? Eu acho que aí o Alexandre foi bem no ponto, né? Tem o Descartes aí, termina até falando em matérias universais, né? E a gente viu logo antes que era justamente, né, o espírito que ainda era um estado dentro do estado, e aí a gente muda isso quando muda a concepção geral da coisa, né? Então, ou seja, né, reduz a res cogitans, né? A extensão e o pensamento, né? As duas coisas ali. E aí parece ser ainda com essa divisão que ele está lidando. É que dessa divisão a gente não decalca exatamente também ciências humanas e ciências da natureza, né? Mas beleza, assim, são clivagens que estão num processo de consolidação, né? Aí, nisso aí, o Dilthey, né? Dilthey é o mais velho de todos esses pensadores dessa problemática, né? O Dilthey é mais velho que o Cohen, acho que 10 anos mais velho que o Cohen, né? Ele é de 32, o Dilthey, 1832, e o Cohen é de 42, se eu não me engano nas datas, é algo por aí. E, assim, o Dilthey é de outra orientação filosófica, também é importante, né, que a gente marque essas distinções, assim, o Dilthey é um filósofo da vida, ou é mais próximo, né, da filosofia da vida, é um relativista, né, então, o historicismo do Dilthey, né, sim, sinônimo de relativismo, né? E aí também vamos levar em conta que os neocantianos sempre tiveram muitas ressalvas em relação ao relativismo, né? A clivagem básica que o Dilthey estabelece é uma clivagem, então, em relação a abordagens, mas em abordagens que vão configurar ciências que são diferentes. E aí, diferentes também segundo os objetos. Porque aí você tem, né, uma ciência humana cujo objeto é o espírito. E o proceder é a compreensão. E aí você tem as ciências da natureza, cujo objeto é, enfim, extensão, corpos extensos, natureza. E o objetivo é explicativo, ou a abordagem é explicativa, né? O lance é que essa clivagem, por mais interessante que ela seja, ela ainda é também incipiente, e aí você tem camadas de críticas a elas, inclusive da escola de Baden, né? O Windelband propõe a divisão de ciências nomotéticas e ideográficas como um jeito de marcar essa distinção metodologicamente, não por conta do objeto. Não é porque o objeto é o ser humano que a abordagem vai ser essa. Não é porque o objeto que a abordagem vai ser essa. Né? E aí a gente tem toda a discussão ali também das purezas de uma e de outra, né? Da nomotética e da ideográfica, que não é o caso, né? Não era o que o Windelband tinha imaginado. Aí depois vem o Rickert e melhora essa divisão também, né? Aí do Rickert eu não tenho assim muita a coisa pronta assim para falar, né?
mas ele parte da mesma divisão do Dilthey, do Windelband, mas assim, essa distinção mais marcada de ideográfico e nomotético, o Rickert tenta transformar numa diferença de... o termo não é esse, não é generalização e especificação, mas é algo próximo disso. Não sei se alguém aqui lembra para falar disso. Bom, e assim, o Cassirer acompanha todas essas discussões, né? Do Dilthey já como estudante, como ali pessoa que está ligada a uma dessas escolas. Metodologicamente, ele absorve bastante do Windelband também, a ideia de problema vem do Windelband, né? Então, desde o problema do conhecimento, tem ali uma influência oblíqua do Windelband. Mesma coisa, então, que vai acontecendo com o Rickert, com o Weber. E quando o Cassirer propõe isso, já na década de 40, né, ele está propondo quando todo esse debate anterior já está muito mais ajeitado, né, já está muito mais resolvidão, né? E aí ele faz essa reconstrução, assim, acho que aí com objetivos, né, com um estilo que é bem cassireriano, para buscar outras raízes mais profundas dessa divisão. Talvez para mostrar que a divisão sempre teve por aí, né? Mas, assim, de fato, ele bebe dessas divisões todas, né? Eu não sei se aí dá para dizer que o Cassirer não levou o Dilthey a sério. Eu acho que levou, sim, sabe? Eu acho que ele levou e absorveu, digeriu o Dilthey como ele tenta, no geral, fazer com todo mundo, né? Mas assim, aí levando em conta a divisão do Dilthey, tinha marcas ali meio incipientes e tinha incompatibilidades programáticas que aí depois podiam se ressaltar, né? Como essa do relativismo, do historicismo e tudo mais, tá? Fala aí, Caio. Só para dar um complemento, um pouco mais, sei lá, não teórico, mas o Cassirer, ele dialogou muito pouco com o Dilthey, assim, tipo, textualmente, assim. Tipo, ele menciona pouco, na lógica ele não menciona nenhuma vez, nesse livro que a gente está lendo, né? Nas obras publicadas, o Cassirer estava dando uma checada aqui, ele também cita bem pouco, e nas obras póstumas, aí o Dilthey aparece, olha que engraçado. Eu vim aqui no último volume, que o Mokel editou, e aí eu lembrava que eu de ler o Cassirer mencionar o Dilthey, aí no primeiro volume da Metafísica das Formas Simbólicas ele menciona várias vezes, no quinto ele menciona várias também, que foi os que eu li. Só que nas obras publicadas ele menciona muito pouco o Dilthey, ele menciona muito mais o Rickert e o Windelband, né, a escola de Baden no geral. Aí ele dialoga intensamente, o Dilthey bem pouco. Aham. Interessante, né? Isso motivaria assim uma atenção mais focada, né, nessa relação Cassirer-Dilthey. Tem um volume do Cassirer Forschung que é dedicado, né, uma coletânea, né, Dilthey e Cassirer. Tem algumas coisinhas lá, eu não me lembro, não me lembro mais exatamente dessas coisas que estão lá. E eu tenho a impressão de memória aqui de que tem um trabalho mais de fôlego, Dilthey e Cassirer, mas aí eu precisaria procurar mesmo, eu não vou bater o martelo nisso, né? Valia a pena explorar, né? Tem, assim, o Dilthey foi bastante influente ali até a virada do século, né? Não lembro exatamente quando ele morre, mas ele foi, inclusive, né, um dos que ali, ainda no fim do 19 para começo do 20, estava prestando atenção no Hegel quando o Hegel estava em baixa, né? O Windelband tem o Dilthey tem um texto importante sobre o jovem Hegel, chama o jovem Hegel, que é essa tentativa de ler o Hegel pela via do historicismo, tá? Pela via
né, proposta pelo Dilthey, né? E aí depois esse trabalho vai ser criticado assim, justamente pelo Lukács, né? O jovem Hegel do Lukács é uma resposta ao jovem Hegel do Dilthey, por exemplo, né? Então, é um cara que está aí, perpassa todas essas discussões. Ele só ficou meio obliterado. É o que, assim, muitas vezes acontece com quem propõe os conceitos, e aí os conceitos viram domínio público, né? A gente esquece que foi um cara que propôs. Fala aí, Marcos. Ó, o Pedro colocou umas questões aqui, né? Valeu aí, Pedro. Fala aí, Marcos. Não, só para falar, então, poxa vida, né? Se o Dilthey une todas as correntes aí desse começo do filosofia do século XX, o grupo aqui poderia se chamar logo, né? Grupo de Estudos Dilthey, né? Aí juntaria todas as terceiras vias aí, né? Mas, Marcos, você não vai conseguir mudar o nome do grupo, cara. Desculpa, o Jeca já tá solidificado, já virou uma forma simbólica. não quero mudar nada, não. É só para contemplar aquelas pessoas que estão de fora disso. Mas, enfim, as adjacentes. Mas, Já tem adjacências, já. mas é brincadeira. O que eu ia falar sério era de... Que bom, é que se o... Pensando agora, né? Puxando um pouco pro meu lado, né? Da fenomenologia do Husserl, né? Faz sentido a aproximação dele com o Dilthey nesse século, na década de 20, porque aí, né, quando ele está criticando justamente essa distinção do Rickert, né, e do Wiener, né, que aí ele vai criticar essa distinção por conceitos ao invés de ir às coisas mesmo, né, e aí ele vai falar, para chegar nessa distinção natureza e espírito, é melhor não que ele segue uma corrente, não que ele segue o Wiener, perdão, o Dilthey, né, ao pé da letra, né, mas talvez ele tenha mais aproximações com o Dilthey do que com a escola de base, né? Então faz pouco sentido para mim agora, pensando nisso. Ô Marcos, eu também acho que é importante o Dilthey porque ele dialogou fortemente com a psicologia, né? Ele fez uma filosofia da psicologia, né? Aquele artigo de ideia sobre a psicologia descritiva e analítica. Também, eu acho que esse texto que a Cassier dialoga bastante, inclusive, nas obras póstumas. O ponto mesmo é esse, é da psicologia, porque eu estava vendo os cursos da psicologia fenomenológica e é justamente isso, que é esse texto do Dilthey que ele resgata melhor, mas ele fala em geral mesmo. Nessa década ele fala, se eu estou certo, sim, nessa discussão, ele fala várias vezes do Dilthey em muitos momentos. Mas enfim, estamos desvirtuando já do Cassio. Marcos, é assim, olha, sem entrar na sua provocação aí barata, tá, de colocar o Dilthey como patrono de tudo, né, acho que valia mesmo a pena a gente fazer uma força-tarefa, assim, sabe, de voltar ao Dilthey, de ver algumas coisas, assim, sobre ele e ter mais claro o lugar histórico e as repercussões do Dilthey aí, assim, para a contemporaneidade toda, né? Que esse fato dele ser ali um precursor dessas coisas, né? É muito relevante, né? E aí, só para lembrar, assim, desse pontinho, né? Lá na historinha da filosofia que o Mário Porta coloca lá, acho que está no finzinho do Filosofia a partir dos seus problemas, né? Ele fala que um dos autores indispensáveis é o Dilthey, né? Ele não coloca o Cassirer como indispensável, não coloca vários que a gente colocaria, né? Mas o Dilthey ele coloca, né? Então, só para deixar essa pulguinha também atrás da orelha, né? Acho que vale a pena mesmo. Se a gente tiver fôlego em algum momento, né? Vamos seguir mais um pouco? Rafael, só Ou uma você vai questão, assim, continuar aí na defecção? Fala, Pedro. Talvez eu estou antecipando, mas ainda nessa questão sobre o Dilthey, eu fiquei curioso de entender o porquê o Cassirer usar ciências da cultura e não adotar a terminologia do Dilthey, que é ciências humanas ou do espírito, né? Eu não sei se você comentou um pouco disso, assim, mas se você pudesse rapidamente, assim, mostrar essa diferença. Rapidamente. Não, acho que
Não, assim, acho que aí eu passaria a bola para o Caio. Acho que o Caio está aí bem atento, bem ligado a essa mudança de vocabulário, né? Que vai acontecendo e tal, né? Não sei, Caio, você quer fazer Eu essa? dou uma palhinha assim, que o até mais ou menos a década. Até o Cassir ter ido para a Suécia, na segunda metade da década de 30, ele só falava de ciências do espírito mesmo. Ciências humanas foi surgir bem depois, né? Tem alemão hoje em dia também, mas é mais recente. Ciências do espírito era o termo mesmo que o Dilthey usava, que ele pegou de outros autores, né? Um pouco mais antigo que ele, só que o termo ciências da cultura surgiu nessa época mesmo, década de 30, pá, e aí o Cassirer começou a adotar. Eu já falei com o professor sobre algumas hipóteses sobre por que o Cassirer adota isso, esse termo em específico, e não tanto. Ele fala de ciência do espírito, só que ele fala bastante, né, de ciência da cultura nessa época, que tem a ver mais ou menos com ele tomar a cultura como de fato, associada à antropologia filosófica, né, de tomar a cultura mesmo como objeto, e etc. E as consequências éticas de você estudar a cultura. Então, quando o Cassirer passa a se preocupar com problemas éticos e como isso se relaciona com a cultura, ele também fica preocupado em estabelecer uma terminologia de ciências da cultura. Mas, assim, são só hipóteses, a gente está vendo como é que funciona isso, mas elas são sinônimas ainda, né? Não tem muitas diferenças conceptuais, ao meu ver, pelo menos. Mas é temporal também, né? Antes da década de 30, o Cassirer falava mais de ciência do espírito mesmo. Pode falar, professor. Não, só viajando um pouco aqui, porque a gente percebe quando lê o texto que tem esse projeto dele da cultura, da necessidade de uma unidade da cultura que está fragmentada, etc. E daí nisso a ciência também entra como um elemento da cultura, né? Quer dizer, eu fico pensando se essa lógica das ciências da cultura, ela não envolve a ciência também, porque a ciência, se é forma simbólica, ela acaba sendo uma manifestação da cultura, né? Quer dizer, essa lógica talvez ela abarque não só as ciências humanas, mas também as ciências, né? Enfim. Então, é uma ótimo apontamento, porque é curioso pensar que o Cassirer escreveu o problema do conhecimento, né, na ciência e na filosofia da modernidade. É um livro de história da ciência, né? Não é exatamente filosofia da ciência, tem um viés histórico mais forte. A gente poderia falar que ele estaria fazendo exatamente história da ciência. Então, é uma ciência da cultura estudando a ciência, porque a ciência ela faz parte da cultura. E sim, com certeza, como a ciência faz parte da cultura, e, por exemplo, no terceiro volume da forma simbólica, Cassirer fala da ciência como uma forma simbólica, porque ela é parte da cultura. Mas é importante notar também, ao meu ver, que elas são parte da cultura exatamente enquanto forma de objetivação do mundo, invenções teóricas, etc., da consciência. Só que os objetos aos quais ela se refere não são culturais, né? Então tem essa diferença, que para cada forma simbólica vai ter objetos que elas se referem, tal, elas concebem, mas mesmo assim é parte da cultura. Então tem uma ciência da cultura que estuda as ciências da natureza, a matemática, etc. E aí o Cassirer fez isso, né? Ele fez história dela, daria para ter outras ciências da cultura que está, dá para ter sociologia da ciência que existe, daria para ter antropologia da ciência, etc. Então, sim, é importante considerar isso também. Acho que a gente também pode considerar um outro fator importante, tendo em vista também, diacronicamente, né, essa relação ciências humanas, ciências da natureza, desde que elas surgem, ou desde que as ciências da natureza passam a ser ciências e excluem do campo científico o que não é ciência da natureza, né, que a gente tem várias tentativas de, digamos assim, de consolidar uma arquitetônica. Aí tem as propostas de arquitetônica dualista, tem as que submetem uma a outra, né? E aí o Cassirer também está buscando a sua própria configuração, né?
do que é o conjunto maior e como esse conjunto maior articula, sistematiza os subconjuntos que estão aí dentro, né, das formas simbólicas e tal, né? Não dá para dizer, sim, o neocantismo é bem reconhecido por tentar esvaziar os dualismos kantianos vários, né? Mas também não dá para dizer que o Cassirer simplesmente esvazia o dualismo das duas ciências, porque a gente vê que ele está nesse livro aqui, especialmente, marcando justamente bem as divisões, né? Agora, aí, né, mais ou menos na linha do que o Caio e o Alexandre colocaram, né? Mas tá, mas assim, a gente tem essas duas ciências, ou esses dois modelos canônicos, mas eu estou propondo aqui uma ciência da cultura que quer ser uma abordagem diferente e que vai lidar com todo esse espectro, seja ciência da natureza, seja ciência humana, segundo os próprios critérios de uma lógica das ciências culturais, ciências da cultura, né? Sim, qual é o destino desse dualismo, especificamente no Cassirer? Acho que é uma questão, né? Porque, sim, não é o caso de manter um dualismo estrito, não é o caso de ir para um monismo, mas ele tem sei lá, ele parece que quando o problema aperta, ele muda de andar, né? Ele muda o andar da questão, né? Então tá, mas aqui tem unidade e tal, né? Mais ou menos como ele faz no finalzinho do ensaio sobre o homem, né? Fala aí, Caio. É bem interessante essa questão, porque ele não fala de arquitetônica das ciências, nem de uma arquitetônica da cultura, sugere uma arquitetônica da cultura, mas ele sugere a arquitetônica da ciência também. É bem interessante assim, como que alguns fenômenos estão relacionados com outros, etc., nas obras póstumas. Mas, apesar de ter, de fato, ele dualiza bastante, né? E eu falei isso no primeiro encontro, que os capítulos, eles são bem duais, né? O 2 e o 3. Conceito da natureza, conceito de cultura, percepção de coisa, percepção de expressão. Parece que tá dois caminhos diferentes, parece que ela substancializando. O que é interessante, quando você pega outros textos de filosofia da ciência dele, que ele fala de mais ciências, aí, de fato, você vê que ele tem um sistema complexo em mente, porque que nem eu falei, a matemática, ela é meio que a ciência da natureza usa a matemática como um método para conceber os fenômenos dela. Então, a matemática, ela é independente, porque ela tem que ser anterior a partir da ciência da natureza, assim. E aí tem complexidade também, porque nas obras póstumas você fala que a biologia já é um problema, porque ela não é tão matematizada, nem precisaria ser. Cassirer. É um pouquinho em algumas áreas, em outras não é tanto. E, da mesma forma, a história, a ciência da cultura partem da história, de certa forma. Então, a história tem que ser independente, tem que ser, de certa forma, anterior. E aí, então, já tem um grupo de 4 elementos. E aí, depois, ele vai falar da psicologia, porque a psicologia também não se encaixa bem na ciência do espírito, apesar de, enfim, se encaixar bem, ele não cita tanto ela, né, como um exemplo de uma ciência da cultura. Ele cita muito... Ele fala de ciência da arte, ele fala de ciência da linguagem, etc. Mas ele é muito recente para mencionar a psicologia como um exemplo. Então, ela também tem um papel muito importante. E aí a filosofia também tem um papel importante. Então, você vai pegar o sistemão dele mesmo, aí o negócio fica complexo, aí fica divertido. Fica bem legal. Pois é. Foi rapidinho, então, Pedro? Foi. Foi ótimo, valeu. Legal. Vamos mais um pouco? Vamos, né? 5 horas ainda. Aí, finalmente, ó, vamos chegar no Vico. Vamos lá, né? Ver o que é isso que não é matemática. O primeiro pensador a considerar esse problema em sua totalidade foi Jean-Baptiste Vico. O verdadeiro mérito da filosofia da história de Vico não resiste naquilo que ela nos ensina sobre o processo histórico e o ritmo de suas sucessivas fases. Em seu sistema, a divisão da história humana em épocas e a tentativa de descobrir nelas uma certa ordem, a transição da era divina para a era heróica e da era heróica para a era humana, ainda são atormentadas por características fantásticas. O que Vico vê claramente
e sustenta com toda energia diante de Descartes é a peculiaridade metodológica, o valor próprio do conhecimento histórico em termos de método. Ele não hesita em colocar esse valor acima do da ciência puramente matemática, vendo nela a verdadeira realização daquela sapiência humana, cujo conceito Descartes proclamou como ideal nas primeiras teses de suas regras para a orientação, para a direção daqui do espírito. De acordo com Vico, o verdadeiro objetivo do nosso saber não é o conhecimento da natureza, mas o autoconhecimento humano. A filosofia que, em vez de se contentar com isso, postula um conhecimento divino ou absoluto, transgride seus próprios limites e se deixa levar por delírios perigosos. A regra suprema do conhecimento é, para Vico, o princípio segundo o qual nenhum ser penetra no conhecimento verdadeiro, mas naquilo que ele mesmo cria. O campo do nosso conhecimento nunca se estende além dos limites da nossa própria criação. O homem compreende na medida em que cria, uma condição que, a rigor, só pode ser cumprida no mundo do espírito, nunca no mundo da natureza. A natureza é obra de Deus. Por isso, somente a natureza divina, que a criou, pode compreendê-la plenamente. O que o homem pode compreender não é a essência das coisas, que seu espírito nunca será capaz de esgotar completamente, mas apenas a estrutura e o caráter peculiar de suas próprias obras. Tal circunstância é decisiva para o que a matemática possui de evidência e certeza. Ela não está preocupada com os objetos da realidade física que tenta copiar, mas simplesmente com os objetos ideais criados livremente pelo pensamento. Ao mesmo tempo, esse valor peculiar da matemática marca o limite além do qual ela não pode ir. Os objetos com os quais a matemática lida não possuem outro ser além daquele ser abstrato que o espírito humano lhes empresta. Aí é uma contraposição ponto por ponto, né? Com o paradigma matemático. Tem algumas coisas aqui que parecem antecipação do próprio Kant, né? Assim, o princípio segundo o qual nenhum ser penetra no conhecimento verdadeiro, mas naquilo que ele mesmo cria, né? Isso soa kantiano. Diga aí, Alexandre. Não, é que você fala, eu sou kantiano, só que eu acho que o Kant vai jogar isso para a ciência também, né? Quer dizer, a sacada do Kant é essa, não é? O que eu ponho não é só na história que eu ponho as coisas, na ciência, principalmente, né? Na ciência moderna. É engraçado, eu estava lendo ontem na aula, anteontem, os alunos estavam lendo um texto do Hans Jonas e ele comenta o Vico, né? E ele fala justamente isso, né? Ele fala o que o Vico não percebeu é que na ciência moderna esse princípio de que eu só compreendo aquilo que eu ponho nas coisas é muito mais forte, muito mais completo do que na história, né? E a sacada do Kant é essa, falou, não, as leis da natureza são leis do entendimento, né? Pois é. Olha, isso está aí, já, digamos, né, como problema no próprio conceito de natureza do Vico, né? Natureza como natureza divina, criação divina, né? Vê que, assim, para o Kant fazer isso, ele precisa transformar a natureza num sistema de leis. A natureza vai ser um sistema de leis fixas e invariáveis, né, matematizáveis, enfim, né? Aí está pressuposto, né? O Vico aqui, ele contrapõe o paradigma matemático, né?
tudo que ele alcança, tudo que ele consegue até aí é fazer essa contraposição, né? Mas de fato, né? Depois ela vai ser expandida, né? Com essa necessidade, né? Que a própria noção de natureza vai ter que também passar por um esvaziamento assim de objetividade, né? Ela vai virar um complexo de leis que a gente cria, né? Quer dizer, que a gente cria, que a gente estabelece, né? As relações que a gente estabelece, né? Acho que já lá no comecinho da crítica da razão pura, no exemplo do Galileu, é isso aí. É quando ele colocou a coisa para descer e tal, 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 tal. Além de que a matemática é definida explicitamente, a matemática, ó, a natureza é definida explicitamente assim, né? Como um conjunto de leis, né? Não é mais do que isso. Né? Mas, assim, o que tem aqui para chamar a atenção mesmo como contraposição, né, é essa primazia aqui do humano na história, no papo todo, eu quis dizer, né, não na história, a história como ciência específica, né, é esse lugar aí, né, e aí também de uma certa tradição humanista, né, que vai desembocar no Herder e tudo mais. Né. Fala aí, Caio. Vou só ligar o computador aqui na tomada. Já. Você vai falar que essa passagem eu acho muito importante, porque o Vico, ele é uma influência muito poderosa para o Cassir. E apesar de, pelo menos segundo essa descrição do Cassir, o Vico ele ser quase que ele está sendo o lado oposto desse panmatematismo, né, que ele fala, no sentido que só daria para a gente ter conhecimento seguro da cultura, né, do que os seres humanos criam, e não do que eles não criam. Essa tese é fundamental para o Cassir, de que o homem pode compreender o que ele cria, e exatamente o que ele cria é a cultura, em suas diversas manifestações, a linguagem, a arte, a religião, etc. E é uma tese fundamental, e a criação vai virar um conceito muito forte para o Cassir. Eu acho que por influência do Natrip, inclusive, porque o Natrip tem a poiesis, né, a criação da consciência como o fundamento assim último enfim, do sistema lógico metafísico dele. Então, essa coisa da criação que o Cassir vai colocar na consciência também, igual ao Natrip, esse ato criativo é a base da cultura, e aí a gente conhece a cultura enquanto algo produzido pela consciência humana. E a natureza não ela é concebida como algo não criado pela consciência humana, algo independente dela. A cultura já é dependente dessa atividade da consciência. Pode falar, professor. Não, essa é a minha dúvida, na verdade, porque no Vico isso é claro, né? A natureza ela é uma criação divina e por isso só Deus consegue compreender ela totalmente. Mas será que em Cassir faz sentido dizer isso? Quer dizer, será que a própria ideia de natureza ela é uma criação humana, né? Assim, Cassir faz sentido dizer que o objeto da natureza não é uma criação humana. Não, é ótimo. É que assim, eu acho que é um pouco um pouco enganador a gente ter só um conceito de natureza, porque eu não sou tão familiarizado com esses outros livros do Cassir, mas pelo menos não faria. Mas, por exemplo, na visão cristã, que aí já é a forma simbólica da religião, você tem um conceito de natureza muito claro, que é uma natureza enquanto criação divina. Então aí é um conceito de natureza. Eu imagino que nos textos do Cassir sobre mitos, você também vai ter concepções da natureza, e é uma natureza viva, né, animada, com alma e com personificada, né, pro Cassir. Então você tem vários conceitos de natureza. E as ciências da natureza têm uma concepção de natureza também, que ela é feita durante séculos. E essa concepção de natureza é independente do ser humano. Isso que é curioso. Que é justamente enquanto um fruto, todo
o mundo natural, enquanto concebido pela ciência da natureza, pela matemática, etc., é independente do ser humano, até porque o ser humano vem depois da natureza, né? Ele está no estágio da evolução dos animais que independente dele e ele está inserido nisso. Então, a natureza, para a ciência da natureza, é independente do ser humano. Então, acho que é muito mais, quando ele está descrevendo esse conceito de natureza nesse livro, por exemplo, então, quando ele fala da percepção de coisa e como isso vai combinar nos conceitos de natureza, os conceitos de natureza, que são os conceitos científicos sobre a natureza, constroem um mundo natural que é independente do ser humano. E, na verdade, o Cassi, ele vai falar isso no segundo capítulo, que eu já mencionei esse assunto em outra reunião, que o sentido, ele é quase uma coisa que emerge de coisas físicas. Né? Ele sempre tem um substrato físico. E esse substrato físico, justamente, é independente do sentido. Porque tem muitas coisas físicas que não têm sentido, tipo pedras, mas as coisas com sentido sempre tem um substrato físico. Então, parece que o Cassirer, ele adota essa visão de natureza que está na ciência da natureza, que tem coisas físicas que nem produzem, né, que não produzem sentido, ou que não possuem sentido, né? Então, pelo menos para a ciência da natureza, a natureza é independente. Não sei se ficou confuso, talvez ficou um pouco confuso para mim. Tem uns vai e vens aí, né? Que é isso aí, né? É uma disputa de o que tem primazia, o que tem, né, prioridade sobre os outros campos e tudo, né? São camadas que vão mesmo se sobrepondo, assim. Aí se a gente nessa discussão toda aí coloca ainda também os materialistas na história, nossa, né, um caminhão de coisas. Mas assim, é difícil, né? Nesses lugares a gente vai vendo assim que o Cassirer, ele faz exposições muito convincentes, né? Mas que quando a gente vai ver assim no detalhe, fala, não, pera lá, como é que ele, como é que eu não notei que ele fez isso aqui, né? Porque ele está escorregando, ele escorrega bastante, né? Entre um dualismo ou um monismo, que não está claro, que lugar residual é esse que fica para a natureza, porque é um realismo de que tipo? A gente falar de uma natureza independente, ela está organizada, não está organizada, ela é o que? Assim, um conjunto de objetos físicos dispersos por aí, né? É o fluxo das percepções que vai passando, o que é nisso, né? Ele não diz muito a respeito. Não diz. Eu sempre me bastei com colocar aí a prioridade mesmo na criação humana e que aí mesmo assim, os conceitos mais básicos relativos à natureza, eles têm, se eles são, no fundo, conceitos de relação, né? Eles têm um dado muito importante, um lugar muito importante da criação, da concepção do conceito, né? Muito mais do que o que se encontra e o que age assim no sentido da passividade, da receptividade, da sensibilidade, né? Assim, sempre tem aí já, né, na sensibilidade ou na entrada de dados externos, sei lá como dizer essas coisas, né? Mas já tem nisso também um monte de expectativas e filtros que são nossos. De novo, né, o exemplo do Galileu lá, o Galileu confirma só, o experimento do Galileu é uma confirmação daquilo que ele já sabia. Fala, pera lá, eu vou fazer o experimento aqui só para ver se é isso mesmo, né? Mas de acordo com questões que ele se colocou. O que a gente tem aí na natureza é a delimitação de certos tipos de leis e regras, que aí vão ser invariáveis e etc.
e que podem, por isso, ser distintas do que acontece nas leis humanas, né? Nada muito diferente do que o Kant já tinha colocado. Acho que, na verdade, com a diferença de que, enquanto Kant ainda tem, sim, uma concepção dual mesmo dos dois mundos, do mundo humano e do mundo da natureza, o Cassirer tende a subsumir o mundo da natureza a um caso do mundo humano. É que não é isso, assim, com a consequência do desprezo das ciências exatas, que é uma consequência que se tem em geral quando se faz uma crítica, sei lá, de tipo sociológico, esse tipo de crítica que tem mais a função de mostrar a inadequação da teoria imediatamente à realidade, imediatamente ao fato, e aí você tem ali a discussão de como a teoria acaba impondo opressões e outras coisas desse tipo. Então, de como, né, uma ciência da natureza se efetiva num tipo de opressão difícil de combater, porque é dado como a própria realidade, né, naturalização e tudo mais. Então, assim, o Cassirer não vai por aí, né? Ele subsume as ciências naturais a uma produção humana, mas, assim, é uma produção para a qual ele dá um baita de um valor. Ele não destitui isso de valor, como parece ser o caso, principalmente da crítica pós-moderna, né? Sim, é ali um pouco mais, né? Assim, vai da denúncia para uma inviabilização mesmo da ciência como ciência. Também as críticas de reificação da ciência e tal também acabam pairando por aí, né? Enfim. O que mais? Vamos mais? Pelo menos para marcar bem o Vico, né? Vamos lá. Essa, então, é a alternativa que o nosso conhecimento não pode evitar. Ele pode olhar para o real. Nesse caso, nunca será capaz de compreender a totalidade do seu objeto, mas apenas descrevê-lo de forma empírica e fragmentada, de acordo com sinais e características soltas. Também pode se voltar a uma visão completa, a uma ideia adequada na qual a natureza e a essência do objeto em questão são esboçadas. Mas, se fizer isso, nunca conseguirá sair da órbita dos seus próprios conceitos. O objeto, nesse caso, possuirá para ele apenas a estrutura que o conhecimento lhe atribui em virtude de sua definição arbitrária. Puxa, crítica bem pesada, né? A limitação do dualismo do Vico, né? Basicamente, né? A limitação do dualismo do Vico. Né? Olhar para o real. Diga. Se não é um pouco o problema da dúvida cética também, você pressupõe uma realidade em si que nunca vai ser esgotada pelo pensamento, né? Mas se você está nessa virada transcendental do Kant, daí não faz sentido falar dessa... Se bem que o Kant ainda ele joga coisa em si, né, como algo que um pensamento divino pudesse entender, etc. Mas se você abre mão dessa realidade absoluta em si, né, dessa metafísica do real absoluto, daí esse problema meio que desaparece, né? Quer dizer, se você pensa que também a natureza é algo... A gente vê nela o que a gente colocou ali, porque o que o Vico está falando é isso também, né? O cara, você até pode descrever a natureza, mas você só vai ver nela o que a gente colocou. Para ele isso é um problema. Para o Kant não, não, mas é isso mesmo, porque natureza é isso. A coisa em si eu nem sei dizer o que é, né? Não dá para chamar de natureza, dá para chamar de... O Vico ainda sofre com essa... Não, pois é, mas aí a saída do Kant parece muito boa, porque
aí ele não está falando da natureza, ele está falando do fenômeno. O Vico ainda tem a pretensão de falar da natureza. E aí ele, tá, da natureza eu não posso falar. O Kant concordaria com isso, né? Tá, da natureza, da realidade, da coisa em si, não dá para falar, dá para falar do fenômeno. Né? No máximo dá para falar do fenômeno. Né? É que isso já muda muita coisa, né? Mas acho que assim, o ponto aqui, como acho que aí você bem colocou, né? Isso vai quase para um ceticismo, porque se a gente leva a ferro e fogo, o dualismo aqui do Vico colocado assim, aí não tem propriamente um conhecimento da natureza. O que a gente faz com a regularidade da natureza também não sei. Não sei onde é que, né? Se alguém fez esse tipo de objeção para o Vico, né? Poxa, mas olha, sempre funciona, tem uma regrinha. Por que não? Né? Não sei se alguém colocou, né? É que nem a objeção do realista ingênuo, né? Você fala, me prova que a realidade existe, né? O cara bate na parede assim, fala, ó, tá aqui, ó, né? Não sei se alguém falou alguma coisa assim para o Vico, se o Vico respondeu alguma coisa nesse sentido, mas acho que tá claro que aqui, com Vico estrito sensu, também a gente tem uma certa limitação do programa. Legal que ele não se submete ao Descartes, mas espera lá, com isso também a gente não tem exatamente uma visão completa, né? Não empiricamente, né? De forma empírica e fragmentada, ali ele vai dizer, né? Que aí é impossível. Mas, assim, de um ponto de vista ideal, aí parece que né? Que é a passagem do parágrafo, né? Então, isso pode voltar a uma visão completa, uma ideia adequada, uma ideia, né? Adequada na qual a natureza e a essência do objeto em questão são esboçadas, né? Mas aí disso você nunca vai sair da órbita dos conceitos, né? Aí tá, para o realismo, você nunca sai da órbita dos conceitos. Faltou só ele colocar mais uma frase aqui, né? Falar mais o transcendental pode. Né? Acho que o Cassim está levando a gente a isso, né? Acho que ele está levantando a bola para a gente cortar, né? Mas aí vamos ver, ó. Vamos ver se o Vico chega numa resposta. Ó, proponho que a gente leia pelo menos esses 2 parágrafos, porque aí depois ele já vai mudar. Né? A gente pelo menos discute o Vico hoje, né? Ele diz ali, ó, vou para o próximo. De acordo com Vico, a única saída é ir além tanto do campo da ciência matemática quanto do conhecimento empírico da natureza. As obras da cultura humana são as únicas que unem em si as 2 condições sobre as quais repousa o conhecimento perfeito. Não apenas um ser conceitual e de pensamento, mas um ser absolutamente determinado, individual e histórico. A estrutura interna desse ser é acessível ao espírito humano. A estrutura interna, olha só, é acessível ao espírito humano. Está aberta a ele, pois ele mesmo a criou. Mito, linguagem, religião, poesia. Esses são os objetivos verdadeiramente adequados ao conhecimento humano. Esses são os objetos verdadeiramente adequados ao conhecimento humano. Esses são os objetos que Vico examina de maneira primordial no sistema da lógica. Com esse pensador, a lógica ousa sair pela primeira vez do círculo do conhecimento objetivo, o círculo da matemática e da ciência da natureza, para se tornar a lógica da ciência da cultura, a lógica da linguagem, da poesia, da história. Legal, né? Não sei se aí o Cassirer evitou os problemas para onde ele estava indo no parágrafo anterior. Espera aí, vamos resolver, né? Porque sim, aí ele, no final desse parágrafo, fala em lógica, e aí a lógica das ciências da cultura, aí significa mesmo tentar estabelecer um link, né, entre aquilo que era propriamente
tido como conhecimento seguro, porque é lógico, porque é estável, porque tudo isso, mas unindo isso àquilo que é a criação humana. Falar, joia, né? Então, eu posso tomar como um pressuposto, como a priori, que todos esses elementos têm uma lógica interna, eles têm uma lógica própria. Não vai ser a lógica da matemática, não vai ser essa lógica de uma realidade, digamos, eterna, divina, o que quer que seja, que é natureza. Assumo que é criação humana, mas mesmo assim, bom, tem uma lógica. Vamos lá. Né? Questões aí? Vamos ver, ó. Aqui então ele já vai para a transição, né? A ciência nova de Preciso só um Vico. comentário. Falei. Claro, claro. Não, que eu acho engraçado como ele dá umas escapadas, né? Porque parece que ele já colocou uma terminologia muito dele, né? Foi tipo, não, Vico, nossa, uma lógica da matemática, da ciência da cultura, lógica de tudo. Parece que ele que tá querendo assumir esse projeto que ele tá atribuindo ao Vico. Pois é. Sim. Pois é. Uma estrutura, né? Ele faz estrutura. Sim. Não, os objetos, enfim, toda essa... E são as formas simbólicas que ele tá colocando aqui também, né? Mito, linguagem, religião. Ele tá... Pois Vico, entre aspas, né? Aí seria uma aspas que valeria a pena colocar no cassivo. Vou tirar. Mas né? eu só queria falar também que o próximo parágrafo eu acho que é o Herder já. Vai entrar forte. Né? É a passagem, né? É isso, né? Sim. Tem razão. Aí já é o Herder já de cara, né? Que eu tinha visto que começava com ciência nova, eu falei, tá, então vamos mais essa, né? Achei que aí ele só emendava, mas não, né? Já é o Herder mesmo. Tem razão. Mas aqui também tá com cara de conclusão de assunto, né? Para virar a página, né? Então é isso, né? Ele estabelece ali o Vico como um paradigma que já está presente no século XVII, né, que contrapõe as expectativas matemáticas. Sim, né, vender o peixe, né? Mostrar que a questão aí é muito anterior, que ela não é derivada, que ela não é sei lá, um fruto menor ali, né? Um restinho do que a modernidade produziu, né? Que isso está colocado muito antes do que se costuma pensar, né? E aí vê só que essa linha, né, ela constitui assim um lado B da modernidade que é bem interessante, né? Quer dizer, é toda uma outra tradição de pensamento que vai trilhando aí o próprio caminho, e que não deixou de ser também muito influente depois, né? É o século XIX com a história e tudo que vai depois, retrospectivamente, mostrar como isso tudo aí já fazia sentido, já era muito o caso, né? Enfim. E não está respondido de que modo as obras da cultura humana são as únicas que reúnem as duas condições parará, né? Acho que está aí colocado, temos os elementos que indicam um pouco isso, mas não está assim tão claro como isso se efetiva, considerando a multiplicidade de tipos de objetos culturais, de obras da cultura humana. Acho que para umas tantas, aqui mais próximas, né, do que são as ciências humanas nas formas simbólicas, então mito, linguagem, religião, joia, tá bom, né? Quando isso vai para a ciência, não sei como funciona exatamente. Isso para a ciência, e nem como a gente desdobra isso na questão que o Caio colocou lá, né, da diversidade também interna das ciências, né, que é
a biologia, por exemplo, é muito menos matematizável, que a química, bom, também se tornou matematizável só depois de um certo tempo, né? Também isso aí não está muito claro, né? E aí, galera? Esses assuntos aí, o Cassio nem. Ele é até meio subreptício, né? Porque lá no capítulo 4 ele vai citar a física, a biologia, a psicologia como exemplos de, enfim, dos problemas lá que ele está colocando. Só que ele não classifica elas, assim, a física, obviamente, da natureza, mas a psicologia e a biologia já é titubeante. Aí nas obras próximas, aí ele tematiza a biologia, como que ela é difícil, porque você pode matematizar, mas ela usa conceitos de cultura, às vezes, então é bem complicado, assim, ele evita. Assim, ele tem alguns exemplos de ciência da natureza, alguns exemplos de ciência da cultura que são paradigmáticos, só que aí quando você vai ver, vira um espectro, né? E aí quando vira um espectro, aí o Cassio ele dá uma fugida. Pois é, pois é. Ah, eu vou tentar colocar assim uma questão sem eu querer resolver, mas é só para então dividir os meus problemas aí com vocês. O Habermas diz que a filosofia das formas simbólicas não é capaz de lidar com a história, que o que ela acaba fornecendo é uma espécie de gramática de formações culturais diversas, mas que ela não lida exatamente com a história, no sentido ali da história que acontece, não da história como ciência particular, né? Não lida, não consegue lidar com o mundo histórico, né? Minha vontade era perguntar se vocês concordam ou não e a gente vencer pela maioria e legal, e tá tudo certo, né? Mas sim, isso eu acho que é um problema, é realmente um problema, assim, se a gente pensa principalmente nos últimos escritos do Cassirer, que tem uma pretensão de lidar com o mundo histórico e de transformar um pouco a filosofia das formas simbólicas de modo a conseguir dar conta disso, né? Parece que, de fato, é uma tentativa. E eu entendo até que o título do livro do Croix, Formas Simbólicas e História, é por causa do Habermas, né? Ele lia um bocado do Habermas à época, ele discute com Habermas de várias formas, assim, não necessariamente explícitas, né? E eu tenho que o Croix estava ali elegendo o Habermas como um dos principais alvos dessa coisa, né? E, assim, aí eu realmente acho que a gente pode encontrar algumas limitações, tanto nisso, né, porque são formas que têm a pretensão de serem sistematizadas e organizadas segundo um princípio unitário, mas são certas formas mais ou menos fixas que eu tenho dificuldade de ver como lidam com as transformações efetivas também do mundo histórico. Sim, aí né, é um pouco comparar sim, projeto de filosofia da cultura, porque a própria noção de cultura traz uma perspectiva assim de estabilidade cultural, versus uma filosofia da sociedade, que está muito mais interessada realmente nas transformações. E aí não vai conseguir ou não vai poder se dar o direito de permanecer com certas formas estáveis que se relacionam entre si.
elas são dinâmicas internamente e tudo mais, mas são estáveis, né? Cassirer nunca teve a pretensão de dizer que ele exauriu todas as formas simbólicas possíveis, tem sempre essa porta aberta, mas, bom, ele sempre volta nas mesmas, né? E nessas aí, será que a gente consegue colocar, enfim, né, analisar os fenômenos, sim, os fenômenos próprios da nossa cultura, por exemplo, né? Aí fenômenos contemporâneos, ou sei lá, pensar em paralelo com a primeira geração da teoria crítica, né? O Horkheimer, lá no discurso quando ele assume a diretoria do Instituto de Pesquisa, ele fala de lidar com esportes, com vários fenômenos locaizinhos, entende? Porque aí, nesses fenômenos, ele conseguiria extrair, a partir desses fenômenos, conseguiria extrair, inclusive, a vinculação histórica desses fenômenos, né? Aí é uma proposta de uma análise mais imanente da cultura ou da sociedade, né? Enfim, esse é meu problemão, gente. Se vocês puderem me ajudar aí, enfim, estou aceitando. Mas, enfim, só para dizer, né, me parece que realmente tem uma certa limitação aí. Tem uma limitação, né? Não é um projeto que é tão maleável, tão flexível o suficiente para, de fato, ir se adaptando a várias realidades imanentes. Ele tem mais assim, a estratégia de recuar e pegar de um outro patamar em que ele consiga englobar todas as coisas, né? Com o risco de perder a imanência da crítica. Essa é uma dificuldade enorme no mito do Estado. Conseguir relacionar a imanência de uma crítica histórica a um fato particular com um arcabouço conceitual estável. Enfim, falei demais. Desculpa aí. Caio, Alexandre, por favor. Professor, pode falar primeiro, porque acho que você vai engatar uma coisa que a Rafa falou agora do mito do Estado, né? Eu ia mudar um pouquinho de assunto. Não, é uma coisa que uma dúvida que eu tenho com relação ao mito do Estado, porque eu até estava tentando escrever alguma coisa sobre isso, mas está difícil também, porque ali parece que ele muda um pouco a relação com o mito, né? Quando surge o nazismo, e daí não fica claro para mim. Eu estava lendo dois artigos, um do Luft e um de uma outra mulher que eu esqueci o nome. Eles meio que se chocam, porque ela diz que não há nenhuma mudança ali na concepção que o Cassirer tem sobre o mito. Ou seja, com o mito, e o Luft já vê o mito mais como algo que tem que ser evitado, tem que ser abafado pela cultura. Eu acho que eu concordo mais com a mulher, na verdade, mas é estranho como ele se refere ao mito no mito do Estado, né? Com uns adjetivos meio negativos, assim, o inimigo que está sempre à espreita, e isso parece que não faz muito sentido no projeto geral dele de uma filosofia das formas simbólicas, né? Daí não sei se o mito muda de estatuto quando surge o nazismo, se o problema não é o mito em si, mas a relação dele com a técnica e enfim, mas assim, o teu problema assim, é um problemão, né? Eu não vou responder, só estou dizendo que eu compartilho da tua angústia, porque as formas simbólicas, elas às vezes parece que o Cassirer diz que elas têm uma espécie de limite, né? Ela expande até um limite, mas ao mesmo tempo parece que esse limite ele se faz no contato com as outras formas simbólicas também, né? A partir do qual esse todo vai se reestruturando, o todo da cultura vai se reestruturando, né? E daí não dá para falar ou dá para falar numa estrutura fixa do mito, da religião, E daí uma outra pergunta, né? O Cassirer não consegue resolver, mas será que a filosofia das formas simbólicas ela pode ser
é usado para pensar a história também nesse sentido, né? Porque essa ideia de uma multidimensionalidade da realidade eu acho muito legal, muito interessante, né? E eu acho que ela faz sentido, né? Mas Não, eu também acho. Não, eu também acho. Olha, acho que o exemplo que você deu do conceito de mito é, assim, ótimo para isso, para ilustrar o problema, né? Que quem começa a ler o problema do mito no Cassirer, no mito do Estado, vai ter uma impressão completamente diferente do que é tratado nos outros livros, né? No que é tratado na filosofia das formas simbólicas, ou até no que é tratado no ensaio sobre o homem, que é contemporâneo do mito do Estado, praticamente, né? E aí é que tá, olha só, né? Ele tem que trabalhar com um outro conceito de mito ali. Ele evidencia coisas que ele não viu do mito antes. Não sei se ele já tinha sido alertado ou não tenho muita clareza disso. Acho que nem ele tinha muita clareza antes do nazismo eclodir de verdade, muito embora a gente já tivesse pessoas que ligavam assim o mito à política mais diretamente, né? Tem aquele cara que foi importante para o Benjamin, sempre esqueço aí o nome dele, da virada do século ali. Daqui a pouquinho eu lembro ou procuro aqui e encontro. Enfim, mas o conceito de mito, lá no mito do Estado, ele é uma variação do conceito de mito, como assim, a gente pode perceber semelhanças com o que tem na forma simbólica, mas ele, nas formas simbólicas, mas ele categoriza de um jeito diferente, né? Ele fala, ele dá adjetivos aí para isso. Então, no mito na filosofia das formas simbólicas e no ensaio sobre o homem, ele fala basicamente de mitos naturais e mitos culturais. Ele usa essa nomenclatura. Não encontrei outro adjetivo para qualificar os mitos nessas obras, tá? Mas também eu vi isso faz muito tempo, tá? Não vou botar a mão no fogo nesse momento. E aí, no mito do Estado, ele fala de mitos políticos. Então, dá para a gente, aí, pelo menos, conjecturar que ele está falando de um outro fenômeno que ele não falou antes. Os outros tinham lá mais assim uma abordagem antropológica, né, filosófico-antropológica. Nesse último é diferente. E aí, assim, tem uma série de características diferentes, né? O fato de ter um criador, um conjunto de criadores, os mitos políticos, ao passo que os outros são criação espontânea, né? E aí por diante, né? Mas aí eu acho que isso, ele ter de fazer isso tudo, já é um pouco dar ponto para o Habermas. Dizer, tá, a filosofia das formas simbólicas, veja só, era uma gramática. É uma gramática super legal, dá conta aí de intertraduzir várias coisas. Maravilha. Mas não é exatamente muito boa para lidar com o mundo histórico, né? Não sei se aí isso não é um pontinho, né, desse lado para o Habermas, né? Claro que eu estou tentando argumentar o contrário, né? Tô tentando mostrar que não, tô tentando entender que não, né? Mas, enfim, não tenho ainda uma resposta com a qual eu tenho me convencido também, né? Eu estou ainda clareando os problemas, assim, né? Acho que o conceito de mito é fantástico para mostrar isso. qual que é o texto do Habermas que ele fala? Puxa, Alexandre, eu preciso confirmar, mas eu acho que é o Lógica das Ciências Sociais. Acho que é esse, tá? Mas eu vou confirmar e aí eu te mando uma mensagem, mas tenho quase certeza que é o Lógica das Ciências Sociais,
tá? Que é tudo nessa mesma polêmica ali dele com positivismo, com, né, ele retraçando toda essa querela, né, de ciências da natureza, ciências humanas. O Habermas remonta isso tudo no conhecimento e interesse, no ciência técnica com ideologia, né, é a problemática dele lá dos anos 60, né? E nesses textos ele reconstrói também o neocantismo, né? Ele passa pelo neocantismo, muito pontualmente, assim, mas ele recobre algumas teses, né? No começo do Lógica das Ciências Sociais, ele faz a tríade Rickert, Cassirer, Weber. E aí, se eu não, eu acho que aí mesmo, que aí, se eu não me engano, ele fala, não, beleza, com o Cassirer, o neocantismo alcançou a maturidade metodológica que sempre almejava. Ele resolveu lá problemas do dualismo, do Cohen, do Rickert e tudo mais, mas a filosofia das formas simbólicas ainda não consegue lidar com a história. Acho que é por aí. Porque aí vai vir o Weber e justamente vai ser quem ele vai dizer, olha aí. Entendeu? Fala aí, Marcos. Eu acho que o Caio ia falar antes, não sei se ele desistiu. Vai? Tá. Não, é engraçado, porque eu também penso questões semelhantes, assim, são diferentes, né, mas são semelhantes às críticas que o Husserl mesmo recebe, né, principalmente porque, né, com essa abordagem que ele tem no mundo da vida, ele também quer lidar com esse mundo histórico, cultural, esse mundo, né, vivo, né, que não é estático, principalmente essa questão, não é estático, é justamente esse o ponto. Mas ele não quer abrir mão do sujeito transcendental dele, né? Mas aí que parece, né, fazer essa expansão desse sujeito transcendental para esse domínio cultural, histórico, é que está aí que está o problema, e aí vem o Habermas tem uma crítica muito forte ao Husserl também naquele volume complementar à teoria da vida comunicativa, né? Em outros lugares também, outros autores também criticam, principalmente os fenomenólogos existencialistas, né? Tem essa crítica ao Husserl, não só também os existencialistas, outros também. Mas eu acho que uma das vias para contornar essa questão é ou simplesmente aderindo, né, aceitando pelo menos a ideia de que, tá, você tem um sujeito que é o que constitui o mundo, né, nos termos funcionais. Você tem essa correlação sujeito, não sujeito, né, mas consciência constituinte e aquilo que é constituído, que seria o mundo, ou aquilo que se dá à consciência, né? Mas você mantém essa ideia de correlação, mas você deixa de lado essa ideia de uma consciência absoluta, por exemplo. Então você tem um sujeito transcendental mais fraco, né? São abordagens, né? Mas assim, tem alguns autores que mantêm uma posição mais forte, mais próxima do Husserl, tentando alterar aqui e ali algum ponto. Eu acho que o Sacrin, então, é uma coisa interessante, que aí eu posso estar botando ele no fogo, mas é que ele tenta alterar isso, alterando a ideia de método eidético dele. Então, falar de ciências puras, talvez não mais, né? Talvez não seja mais o caso de usar uma redução eidética tão forte assim. Enfim, são vias aí, eu não sei como faria isso no Cassino, mas acho que tem como, viu, Rafael? Não é um caso perdido. Tem como. Ah, que bom, que bom. Legal, valeu, Marcos. Muita coisa para pensar aí, muita coisa, né? Inclusive na apropriação também que o Habermas faz do Husserl em tantas coisas, né? Parece que tem mesmo semelhanças nas críticas, né? Com a primeira, com a segunda geração, teoria crítica, de jeitos bem semelhantes. Valeu. Fala aí, Caio. Resolve aí o problema pra gente. Resolver transcendentalmente, coisa em si. Não, é que eu acho que o Cassius, eles são kantianos demais para conseguir assim chegar no que o Habermas está querendo, né? Eles estão partindo muito do campo transcendental. E aí isso envolve muito uma análise da experiência que dificilmente vai dialogar muito com, sei lá, uma descrição social de movimentos políticos, por exemplo. Acho que é um pouco difícil isso.
O que eu acho que o Cassir consegue fazer... Mentira, vou falar outra coisa primeiro. Que a história pro Cassir parece muito uma história da cultura, ou melhor, uma história, tipo, de ideias, história de experiências sociais humanas. Então, aí o mito, a linguagem, tudo que envolve a experiência, tudo que envolve história de cultura, tá no conceito de história dele. Mas não necessariamente história, por exemplo, da Mesopotâmia, sei lá. Essa história política e social real, o Cassir trata muito pouco. E é até curioso, porque no capítulo sobre a história do ensaio sobre o homem, ele tematiza essa história, só que não é muito conclusivo. Ele tematiza ela, mas ao mesmo tempo ele não deixa muito claro como aquilo se relaciona no sistema dele, porque ele fala muito pouco. Mas eu acho que, apesar disso, isso vira uma dificuldade para ele, a teoria das formas simbólicas ela é muito boa para um outro campo da filosofia social que é mais recente, que é o do John Searle, por exemplo, que tem um livro dele da construção da realidade social. E nesse tema da realidade social, uma visão transcendental ela ajuda muito, porque que o Cassir não tematiza isso, mas para você descrever instituições, por exemplo, você ter uma teoria que parte da cultura como um campo de atribuições de sentido, que ela vira intersubjetiva e, portanto, tem certa objetividade, é muito útil para você fazer uma teoria de instituições, por exemplo. Então, como que você vai entender um time de futebol, um estado, uma nação, se não como atribuições de sentido por um coletivo que torna aquilo uma entidade intersubjetiva que escapa das pessoas que concebem ela dessa forma. Então, acho que é muito poderoso para isso, que talvez outras teorias não consigam fazer isso também. Mas aí eu acho que, de fato, quando você chega numa concepção de história, como, por exemplo, o Marx tomava, que aí é muito mais próximo das ciências sociais, aí uma teoria transcendental não chega tão fácil. E você precisaria fazer um complemento externo a ela para ter uma filosofia mais completa. E é por isso também que o Cassir tem muita dificuldade de tratar sobre as ciências sociais na época dele. Ele trata muito pouco apesar de falar de ciências da cultura, a sociologia ele fala quase nada. Ele era póstumo ao Marx, ele quase não citou Marx. Ele tem dificuldade de inserir isso na filosofia dele naturalmente, já do ponto de partida. Então, sim, eu acho que de fato é um flanco muito em aberto. Assim, eu acho que dá para expandir a filosofia das formas simbólicas para uma filosofia social, só que não exato, mas aí ela é quase uma ontologia já, né? Num sentido bem, bem específico. Enfim, esses são os meus 2 centavos, a questão está aberta ainda. Muito obrigado, muito obrigado. Boas coisas para pensar. Então, obrigado mesmo, Caio. E aí, gente? Ficamos por aqui? Vamos semana que vem de Herder? Olha, Renato, aí a gente está chegando perto das coisas que você estuda aí, ó. O que você Aí vai acha ficando um pouco mais fácil para mim. O que você acha aí de ajudar a gente aí na condução da próxima? Pode ser? Cara, eu tenho um problema que na semana que vem eu tenho um evento. Eu não vou poder participar semana que com vem é vocês. feriado. Semana que vem é feriado. Temos 2 semanas. Tem Hein? isso, é verdade. Não, beleza, pode contar comigo, sim. Pode ser daqui Dia 24, 2? então? Dia 24. Fechado. Pode ser, gente? Legal. Maravilha. Obrigado, então, gente. Foi um prazer. Vou parando aqui a gravação. Eu prometo.